Bom, quero inicialmente cumprimentar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, cumprimentar a nossa relatora, que não está presente, mas meus cumprimentos a ela pela inquirição que ela fez até o momento, cumprimentar o inquirido, o Tenente Coronel Mauro Cid. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós temos uma instituição ou instituições que formam as Forças Armadas Brasileiras que investem bastante nos seus quadros e formam profissionais com uma competência relativamente uma grande competência ou com grandes competências, com grandes qualidades profissionais, e isso deve encher os brasileiros de orgulho, ter instituições que formem seus quadros, que invistam nos seus quadros e façam dessa instituição uma instituição competente e uma instituição melhor. Mas eu sinto dizer que aqui nós estamos diante de uma situação que foge a essa regra. Nós estamos diante de um tenente-coronel que, mesmo respondendo a 4 inquéritos por fraude de cartões de vacinação, por agir para tentar liberar joias que seriam presentes dados à República Federativa, mas tentou agir para pegar essas joias para a família do presidente Bolsonaro, agir junto com as milícias digitais e também participou ativamente da organização dos atos de 8 de janeiro. Então, esse integrante, que é o Tenente-Coronel Major Cid, não devia, em homenagem ao Exército Brasileiro e em respeito a essa instituição, aqui representar o seu uniforme. Eu acho um desrespeito de Vossa Excelência, na condição que Vossa Excelência está de suspeito, trazer este uniforme, porque mostra para o Brasil um envolvimento que não é institucional, mas parece que Vossa Excelência está aqui representando uma instituição. Então, acho isso reprovável na conduta de Vossa Excelência, isso é a minha opinião. Também quero dizer que Vossa Excelência esteve presente numa ligação com o procurador, o major do Exército, que hoje é advogado, Ailton Barros. Quando Vossa Excelência tentou forjar um cartão de vacina para a sua esposa, a senhora Gabriela, um ano depois de conseguir forjar o cartão de vacina do presidente Bolsonaro. Então, eu tenho um vídeo aqui que eu queria que passasse rapidamente para mostrar a ligação de Vossa Excelência com o presidente Bolsonaro. Eu queria mostrar, presidente, que a relação do senhor Mauro Cid era uma relação muito próxima com o presidente Bolsonaro. Portanto, ao longo dos 4 anos de governo, ele não participou só dos eventos que levaram ao 8 de janeiro. Ele também participou da organização de lives, que deu como consequência epidemia com causa-morte, e ele colabora aqui no momento em que ele falsifica um cartão de vacinação, ele está praticando um crime de epidemia que pode causar a morte de alguém. Quando ele falsificou o cartão de vacinação do presidente Bolsonaro, ele também estava praticando isso. Consolida a tese de que o presidente Bolsonaro praticou o crime
de epidemia com causa-morte que saiu da CPI da Covid, que foram mais de 400 mil vidas perdidas, e que a gente sabe que o efeito Bolsonaro naquela pandemia foi causador de centenas de milhares de mortes por orientação equivocada, e aqui a prova cabal de que ele agiu de forma intencional, inclusive com o apoio do tenente-coronel Mauro Cid. Tem um outro fato que me chama a atenção, além dos fatos que já foram mencionados aqui, do atentado, do dia do ato terrorista contra as instituições, as lives que ele organizava para atender os interesses do presidente Bolsonaro, a movimentação de dinheiro. Além de tudo isso, o advogado e ex-militar reformado do Exército e advogado, o Ailton Barros, fala para ele sobre a morte de Marielle Franco. Diz que sabe quem matou Marielle Franco. E se ele sabe, o entorno de Bolsonaro deve saber quem matou Marielle Franco. Então eu queria mostrar o vídeo aqui para ver como o Bolsonaro se refere a ele. Presidente, o que isso tem a ver com a CPMI, presidente? Quebra esse sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Em outras palavras, o vídeo é mais do que suficiente, ele é autoexplicativo. Vossa Senhoria era responsável por todas as operações e era o chefe do comando das ordens do presidente Bolsonaro. Portanto, a relação é muito clara. Tudo que Vossa Excelência está envolvido e agiu para produzir o 8 de janeiro, tudo veio por ordem do presidente Jair Messias Bolsonaro, dito pelo próprio presidente aqui que você, Vossa Senhoria, era o responsável por representar todas as ordens dadas pelo presidente. E aí fica aqui a dúvida e o questionamento sobre o assassinato de Marielle. Porque o assassinato de Marielle aparece, e que ninguém está falando, no áudio de uma conversa entre o senhor e o Ailton Barros, militar reformado, a quem o senhor pede ajuda para forjar o cartão de vacina, inclusive cometendo crime de epidemia com causa à morte, com risco de provocar a morte. Então, o senhor sabia, o senhor sabe, o entorno do presidente Bolsonaro sabe quem matou Marielle? O Ailton Barros, ele sabe quem matou Marielle? Ele falou para o senhor quem matou Marielle? O senhor acha que, na condição de militar, ficar sabendo que alguém, um crime que abalou o Brasil, que o Brasil tomou conta e tomou conhecimento, o senhor acha normal o senhor ouvir dizer de alguém que sabe quem matou Marielle e não denunciar essa pessoa, assim como o senhor não fez todo o dever que o senhor aprendeu no Exército Brasileiro, que é respeitar a Constituição. Vossa Excelência não só desrespeitou a Constituição, como tentou organizar um estado de sítio para tomar o poder. Como foi frustrado, veio o ato terrorista do dia 8 de janeiro, porque decorre de uma tentativa frustrada de golpe, porque as instituições, porque a sociedade brasileira defendeu a democracia e vocês não foram capazes de convencer quem podia dar a ordem, que era o comando do Exército, para poder fazer um golpe militar, e fizeram um ato terrorista no dia 8 de janeiro, organizado e urdido por vossas senhorias. Eu não tenho mais perguntas a fazer, mas deixo essa. Por que o senhor não denunciou o advogado Ailton, que disse
que sabe quem matou Marielle, e essa pessoa circulava em todos os ambientes do Palácio do Planalto, em todos os anexos, sabe, e inclusive usou um termo, sabe da coisa toda. Eu vou usar o termo a coisa toda. Ele sabe da coisa toda, inclusive quem matou Marielle. O senhor sabe quem matou Marielle? Respeito o posicionamento do senhor e com toda a consideração a Vossa Excelência, reitero minhas considerações iniciais. Intimamente entendo que a razão do escopo que eu estou sendo investigado e, de acordo com as orientações do meu advogado e seguindo o habeas corpus que me foi concedido, permanecerei em silêncio. Não só tentou um golpe de Estado, mas também fraudou cartões de vacina, colocou bombas em aeroportos numa tentativa de atentado terrorista, contrabandeou joias, tentou derrubar de forma ilegal ministros, e o que mostra as investigações tem relação até com o assassinato da vereadora Marielle Franco. E, Mauro Cid, eu vi aqui que alguns parlamentares chegaram a um ou outro momento a elogiar a sua carreira e a sua formação. E eu questiono isso. Primeiro, porque no momento da maior tragédia da história nacional, porque o Brasil, diferentemente de outros países, a maior tragédia nossa não foi uma guerra belicosa contra outras nações. A maior tragédia do brasileiro foi uma guerra contra a Covid. E naquele momento, o que nós esperávamos de pessoas e figuras como o senhor, que ocupa o alto escalão das Forças Armadas, era lutar contra o inimigo, que é o vírus. E o senhor escolheu justamente o lado do inimigo, o lado do vírus, o lado do negacionismo, deixando de lado o povo e centenas e milhares de mortes que o senhor também vai carregar nas costas, junto com aquele que lhe mandava tomar atitudes irresponsáveis. E é uma vergonha, reitero o que o senador aqui disse anteriormente, é uma vergonha o senhor vir de farda, porque o senhor não está representando o que é a Força Armada no Brasil. Até porque o senhor tentou resgatar algo que já foi sepultado há décadas, mas tentou resgatar e mimetizar no ano passado um dos momentos mais trágicos da história no Brasil, uma página infeliz da nossa história, que foi o golpe militar ocorrido em 1964 e que hoje a Força Armada já questiona e não tolera mais, e o senhor tentou ressuscitar esse episódio. E eu iria fazer uma pergunta sobre a relação, se o senhor conhece, poderia dar luz a um grupo de elite do Exército especializado em insurgência popular. Mas, como o senhor não respondeu nem a sua idade, o que mostra um desrespeito com a decisão do STF e com essa casa, mostrando que o senhor de nacionalista não tem nada e de conservador não tem nada, porque a base do conservadorismo é o respeito às instituições. E nem o respeito às instituições o senhor tem, porque não respeita essa casa, não respeita os três poderes e não respeita a farda que está vestindo. Então, de conservador, o senhor não é nada. E de nacionalista, menos ainda. Iria fazer essa pergunta, mas ficarei sem resposta. Eu sou professora de literatura e nós, professoras, que fomos perseguidas, inclusive, pelos grupos políticos aos quais o senhor tem relação. E eu aprendi que a etimologia da palavra covardia em sua etimologia significa rabo. Covardia em sua etimologia significa rabo. Ou seja, uma pessoa covarde é aquela que está com o rabo entre as pernas, que foge do conflito, que foge da guerra. Covardia que é uma marca do bolsonarismo e, desculpe a sinceridade, mas eu vejo no silêncio de Vossa Senhoria. E aí, para terminar a minha fala, reitero o que foi dito antes, que nós sabemos perfeitamente se há uma estrutura do golpe no Brasil, o senhor é apenas uma engrenagem dela, mas que vai assumir a culpa sozinho. E isso é mais um ato antinacionalista, porque quer encobrir os crimes de mandantes inelegíveis que estão por aí tentando praticar novos crimes.
Então fica a nossa nota de repúdio ao senhor e aplauso à verdadeira Força Armada, ao qual o senhor está longe de representar. Muito obrigado, presidente.